Vamos continuando aí o nosso conteúdo. Nós estamos tratando aí do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. Falamos sobre algumas convenções, falamos sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí, agora, eu vou comentar com vocês alguns casos aí, porque o Brasil foi denunciado por violações, tanto na Comissão Interamericana quanto na Corte Interamericana. Eu não vou anotar, mas você querendo, fique à vontade. Eu vou falar um pouco rápido, talvez, mas você pause o vídeo, você ouça novamente, faça as suas anotações você querendo. Mas aqui é uma conversa apenas para que você tenha conhecimento aí de mundo, o famoso conhecimento geral, globalizado, para que seja exemplificado para não ficar só na teoria. Então, o Brasil foi denunciado por violações a direitos humanos tanto na Comissão Interamericana quanto na Corte Interamericana, como eu falei para vocês. E aí, como exemplos de denúncias em que houve decisão de mérito com responsabilização do Estado brasileiro, nós podemos mencionar aí os casos Manuel Leal de Oliveira, um jornalista aí assassinado por motivos relacionados ao exercício da profissão jornalística. Também o caso da Simone André Diniz, vítima de discriminação racial em um processo seletivo de emprego. Também podemos mencionar aí o caso da 42ª Delegacia de Polícia de Parque São Lucas, em que uma superlotação na carceragem da delegacia gerou a morte de 18 pessoas por asfixia. Também o caso muito famoso, caso Maria da Penha Fernandes Maia, que recomendou aí ao Estado brasileiro, entre outras medidas, a promulgação de lei específica para combater a violência doméstica contra a mulher, que viria a ser cumprida pela publicação da Lei Maria da Penha. Então, são alguns casos interessantes. Houve também casos brasileiros sentenciados pela Corte Interamericana, não só na comissão, mas pela Corte Interamericana, remetidos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por descumprimento às suas recomendações. Ou seja, a comissão recomendou, o Brasil descumpriu, e aí houve sentença pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por esse descumprimento às recomendações da comissão. O Brasil foi condenado nos casos Gomes Lund, por tortura e desaparecimento forçado na guerrilha do Araguaia, tendo sido questionada aí a compatibilidade da lei de anistia brasileira com a Convenção Interamericana. Também, no caso Sétimo Garibaldi, por não investigar o assassinato de agricultor integrante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra por milícia armada no Paraná. Também o caso Arley José Escher, pela divulgação de interceptação telefônica em telejornal. Também o caso Gilson Nogueira de Carvalho, pelo assassinato de advogado defensor dos direitos humanos. E o caso Damião Ximenes Lopes, caso esse que trata de maus tratos e morte de paciente psiquiátrico em hospital do Sistema Único de Saúde. E aí, a condenação mais recente do Estado brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos ocorreu em 5 de fevereiro de 2018, quando a Corte declarou em sentença que o Estado brasileiro é responsável pela violação do direito à garantia judicial de um prazo razoável e dos direitos à proteção judicial e à propriedade coletiva, em detrimento do povo indígena Chucuru e seus membros, tendo ordenado ao Estado a adoção de várias medidas de reparação. Em 2017, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana no caso Favela Nova Brasília, na qual foram submetidas à apreciação da Corte as falhas e a demora na investigação e punição dos responsáveis, pelo assassinato de 26 pessoas com tortura e estupros no âmbito das incursões de policiais feitas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em 18 de outubro de 1994 e em 8 de maio de 1995 na favela Nova Brasília. O Brasil foi considerado responsável pela violação do direito às garantias judiciais de independência e imparcialidade da investigação, devida
diligência e prazo razoável, bem como pela violação dos direitos à proteção judicial e às garantias judiciais do direito à integridade pessoal. Isso daí foi alguma daquilo que o Brasil foi condenado e foi responsabilizado. Em 2016, o Brasil foi condenado no caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, na qual o Estado brasileiro foi considerado responsável pela existência de trabalho escravo na referida fazenda. A Corte Interamericana entendeu que o Brasil é responsável pela violação do artigo 6.1 da Convenção Interamericana, em decorrência de uma situação de discriminação estrutural histórica em razão da posição econômica dos 85 trabalhadores identificados no caso, considerados em posição de especial vulnerabilidade. O Brasil é o primeiro país da Organização dos Estados Americanos, da OEA, nessa matéria. E além dessas condenações aí que nós comentamos, estão em trâmite perante a Corte outros 2 casos contra o Estado brasileiro. Primeiro, o super caso sobre o sistema prisional, no qual foram aglutinados 4 casos. O caso aí do Complexo de Curado, Pernambuco, Complexo de Pedrinhas, no Maranhão, Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, do Rio de Janeiro, e Unidade de Internação Socioeducativa do Espírito Santo. E nesses casos aí de superpopulação carcerária e condições degradantes para demonstrar as violações generalizadas de direitos humanos das pessoas privadas de liberdade, tendo sido emitida pela Corte uma resolução em 13 de fevereiro de 2017 com questionamentos para o Brasil e indicação de medidas concretas. Em março de 2018, a Corte determinou o prazo de 3 meses para que o Estado brasileiro apresente um diagnóstico técnico e um plano de contingência atualizados para a reforma estrutural e redução da superpopulação e da superlotação no complexo penitenciário de Pedrinhas. E também um segundo caso é o caso aí do Herzog, para a apuração e punição dos responsáveis pela tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog em 1975. Essa demanda inclui o questionamento da Lei Brasileira de Anistia, a Lei de 1979. Falei aqui vários casos, falei rapidamente, só para que você possa ter um entendimento aí globalizado, o famoso conhecimento geral, e para exemplificar o que nós estamos tratando. Claro que não vai ser cobrado, caso específico em sua prova, de forma alguma. Mas é importante que você saiba algumas coisas. Então, se você quiser, você pausa o vídeo e você escuta novamente e anote aí o que o professor falou. Mas o ponto bem importante para você ter na sua mente, aí, se for para ficar gravado uma coisa aí na sua mente, é que o Brasil foi denunciado por violações a direitos humanos, tanto na Comissão Interamericana quanto na Corte Interamericana. Fique gravado isso. Agora, avançando em nosso conteúdo, nós vamos agora falar sobre a proteção dos direitos humanos no Brasil. Nós estamos falando aí sobre o sistema de proteção dos direitos humanos no plano internacional, no plano regional. Agora nós vamos falar no sistema doméstico, a proteção dos direitos humanos no Brasil. A proteção dos direitos humanos no Brasil. Então vou aí colocar aqui uma nova página e nós vamos escrever isso aí. A proteção dos direitos humanos no Brasil. Isso cai bastante, eu vou querer escrever bastante coisa aí com detalhes para você que você possa ter um conhecimento histórico, um conhecimento globalizado. Isso é muito importante porque costuma ser cobrado em prova. A Constituição Federal de 1988 ficou conhecida como a Constituição Cidadã, por ser dentre as 7 constituições brasileiras a que tratou os direitos humanos de forma mais abrangente, conferindo-lhes maior grau de institucionalização em instrumentos jurídicos para garanti-los perante o Poder Judiciário em caso de violação. E aí, para uma melhor compreensão
da importância, da dimensão política e histórica da nossa Constituição Federal de 1988, nós devemos traçar aí comparações de suas previsões referentes aos direitos humanos com aquelas constantes em constituições brasileiras anteriores, especialmente considerando os recorrentes contextos não democráticos em que foram formuladas. Mas vamos fazer aí nossas anotações conforme que eu falei. Eu falo, depois eu dito e vou escrevendo junto com vocês aquilo que eu falei. Então vamos aí. A Constituição Federal de 1988 ficou conhecida. A Constituição Federal de 1988, caso você não saiba, nossa atual Constituição, né? Sempre bom lembrar, ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela traz uma série de direitos e garantias ao cidadão brasileiro. Então, é uma Constituição aí, do ponto de vista teórico, maravilhosa. Do ponto de vista teórico, porque na prática, nós sabemos aí há quantas anos, né? A Constituição Federal de 1988, nossa atual Constituição, ficou conhecida como a Constituição Cidadã, por ser, dentre as constituições brasileiras, a que tratou os... Ô, meu pai, tá difícil aqui digitar. A que tratou os direitos humanos de forma mais abrangente, conferindo-lhes maior grau de institucionalização e instrumentos jurídicos para garanti-los perante o poder judiciário, em caso, né, de violação. E aí, como eu falei para vocês, para uma melhor compreensão dessa importância política e histórica da nossa Constituição de 1988, nós devemos compará-la, né, com constituições anteriores. A Constituição do Brasil Império, a Constituição de 1824, aqui eu vou falar, e aí se você querendo, você faça suas anotações. Não vou colocar isso no seu caderno. A Constituição do Brasil Império de 1824 previa em seu título 8º disposições acerca das garantias e direitos civis, tais como a liberdade, a segurança individual e a propriedade. Porém, foi outorgada em um regime monárquico, ou seja, tinha um imperador, vamos colocar entre aspas, um rei, né? Restringindo as eleições a determinados cargos e de forma indireta, e estabelecendo o voto exclusivamente masculino e censitário, ou seja, condicionado à percepção de uma renda mínima pelo eleitor. Quando se diz voto censitário, é que para votar teria que ter uma renda mínima o eleitor. Além disso, a adoção do regime escravocrata impunha a negação completa de todos os direitos civis às pessoas afrodescendentes escravizadas. Então, nós vemos como a nossa Constituição de 88 evoluiu, né? Porque a nossa Constituição lá de 1824, a Constituição do Brasil Império, tinha aí, embora trazia alguns direitos, mas olha só como ela é. A Constituição de 1891 é a primeira Constituição republicana e também a primeira a estabelecer igualdade perante a lei. O direito ao voto, porém, continuava a ser exclusivamente masculino, excluindo-se ainda os mendigos, os analfabetos, os militares e os religiosos.
Em relação aos direitos civis, houve avanços, né, em relação à Constituição anterior, tendo sido inserido aí uma declaração de direitos que acrescia, além de já mencionada, né, que nós falamos, a igualdade formal, novos direitos, como a liberdade religiosa decorrente da adoção do Estado laico, deixando de prever, então, o catolicismo como religião oficial, como fazia a Constituição do Império, e a garantia de habeas corpus e a abolição da pena de morte. Eu falo sobre isso no nosso curso, por aqui mesmo, em nossa plataforma, se você procurar, tem um curso aí de Direito Constitucional. Eu mesmo sou professor lá, eu falo algumas coisas. Então, eu estou pegando aí algum desses conhecimentos para estar fazendo esse comparativo aqui com você. Mas se você quiser, eu recomendo muito que você assista nosso curso de Direito Constitucional. A Constituição de 1934 foi promulgada, né, em 1934, a Constituição da era Getúlio Vargas. Apesar de Vargas chegar ao poder em 1930 de forma ditatorial, o que impedia a realização de eleições para a presidência da República, em princípio, até 1938, quando deveriam se realizar novas eleições, os direitos políticos foram ampliados pela previsão do voto das mulheres e do voto secreto. Ainda, essa é a primeira Constituição brasileira a introduzir os direitos sociais, em especial aqueles relacionados com os direitos trabalhistas. Então, quando você vê a Constituição de Vargas, você liga com direitos trabalhistas, né? Em 1937, todavia, um novo golpe de Estado cancela as eleições de 38 e mantém Getúlio Vargas na presidência da República. No mesmo ano, então, é outorgada a Constituição do Estado Novo, que instituiu uma ditadura civil garantida pelas Forças Armadas, contabilizando diversas violações, né, aos direitos humanos, tais como as prisões políticas e torturas. Houve ainda severo retrocesso em relação aos direitos civis e políticos no texto constitucional, que previa a censura à imprensa, a proibição de manifestações e revogação do direito a habeas corpus. Com o fim da ditadura varguista, né, em 1946, o Brasil tem uma relativa experiência democrática. A nova Constituição passaria a prever eleições para todos os cargos, mas vetaria o direito de voto para os analfabetos. O texto traria o retorno das liberdades civis, com exceção do direito de greve. Em 1964, com o golpe militar, tivemos a implicação aí de novos retrocessos e graves violações de direitos humanos, como torturas, prisões ilegais e arbitrárias, desaparecimentos forçados e censuras. Com a finalidade de aparentar alguma legitimidade e legalidade, o governo ditatorial ele elaborou um texto constitucional em 1967. Embora previsse um rol de direitos e garantias individuais em seu artigo 150, os 17 atos institucionais editados pelos presidentes militares entre 1964 e 1968 limitavam substancialmente seu exercício. A título de exemplo aí, nós vamos resumir o conteúdo dos primeiros 5 atos institucionais. O ato institucional 1, 1964, caçou políticos e cidadãos da oposição. Então, políticos e cidadãos da oposição. O ato institucional 2, de 1965, extinguiu os partidos existentes. O ato institucional 3, de 1966, estabeleceu eleições indiretas para os governos dos estados. O ato institucional 4, de 1966, compeliu o Congresso a votar o projeto de Constituição que seria outorgada em 1967. E o ato institucional 5, de 1968, fechou o Congresso. Esse é um famoso ato, né? Fechou o Congresso, suspendeu garantias constitucionais e deu poder ao Executivo para legislar sobre todos, repito, todos os assuntos. Em relação aos direitos sociais, houve menos retrocessos comparativamente aos direitos civis e políticos, sendo mantido no texto constitucional, por exemplo, o direito à educação e à previdência social. Foi somente então, após 21 anos de ditadura militar, com o processo de redemocratização, iniciado em 1985, que os direitos humanos seriam novamente
contemplados no texto constitucional de 1988. E essa Constituição aí de 1988, que ficou, novamente, está escrito no seu caderno, conhecida como Constituição Cidadã, por ser dentre as constituições brasileiras, como nós já comentamos, a que tratou os direitos humanos de forma mais abrangente, conferindo-lhes maior grau de institucionalização e instrumentos jurídicos para garanti-los perante o Poder Judiciário em caso de violação. No nosso próximo encontro, nós iremos falar um pouquinho mais aí sobre a institucionalização dos direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal de 1988. Então, fique atento, nós, no nosso próximo encontro, vamos falar mais sobre isso. Então, até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, estou disponível aí no @prof. João Vitor Amaral. Que Deus abençoe todos vocês e voltamos em outra oportunidade. Até mais!